All Sports. E agora eu tenho uma sugestão para você que procura preços baixos, o melhor e mais acessível preço de gasolina de Belo Horizonte e região. No Posto Antunes, credenciado pelos postos BR, você encontra o preço mais baixo da gasolina para o seu carro, além de uma troca de óleo de primeira qualidade. O Posto Antunes fica localizado na Avenida Portugal 3201, no bairro Santa Amélia. E também tem na Serra, ali na Rua do Ouro, 1195. É isso mesmo, Ramon Salgado? Gasolina de primeira? De primeiríssima qualidade. Você falou de troca de óleo, fora a lavagem de automóvel, não é um negócio espetacular. E fora meu tanque de gasolina, que segunda-feira, João, estou passando aí com o Henrique Passini, já passei na frente hoje. Então, quero meu tanque de gasolina. É Rua do Ouro com o Henrique Passini. Isso. É você vai ver lá, Posto Antunes. E a gente falava aqui do bem que o João... Posso lavar meu carro também, João? Tá precisando. O bem que esse rapaz do Posto Antunes faz para a ecologia, e não, você lava 40 carros lá, não perde 1 litro de água. É um negócio espetacular, ô Breno. A água ela vai, passa para o sistema de filtro e volta... E é aproveitada. E com outro detalhe, tem uma caixa d'água de 120 mil litros só de água de chuva. Quer dizer, parabéns ao pessoal do Posto do Meio Ambiente. Precisava até fazer uma visita e olhar isso com carinho. E o João esteve lá na toca hoje. Foi lá, levou o seu filho, o João Bernardo, a Ana Larissa, um casalzinho de meninos espetaculares. O seu irmão Wagner. Um abraço para todo mundo. Nós estivemos na toca, muito bem recebido lá. E se o Cruzeiro enfrenta o Tupi, o Atlético vai jogar contra o Guarani no domingo pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro no Independência, às 4 horas da tarde. Sem vencer há 3 jogos, o time alvinegro busca a recuperação em cima da equipe de Divinópolis. Vai ou não vai, Breno Galante? Você dessa... Vai ou não vai? Bom, caiu no morto, no horto ele tá sendo morto. Caiu que é isso? Tá horto? Que é isso? Caiu no horto, tá osso? Quase que Caiu no morto. Caiu no horto, tá osso, quase que... Bom, pelo menos o Levi já começou a sinalizar uma coisa que a torcida já estava cobrando, que era a situação do Maxwell, de estar jogando sem ter um mérito para ser titular do Atlético. Então o Maxwell não vai para o jogo, o Levi já deixou claro isso na coletiva dele hoje. Vamos esperar quem que ele coloque. Eu, particularmente, espero que ele coloque o Carlos. Acho, no meu ponto de vista, que eu não jogaria com o André, eu colocaria Cárdenas e Carlos, para poder ver o Cárdenas jogar. Mas, enfim, deve continuar com o André. Não acho que ele tenha mínima condição de ser o centroavante do Atlético agora. Mas, na falta de vai tu mesmo, aquela situação... Se vira nos 30, O né? futebol, ele é muito engraçado. É por isso que eu sou apaixonado com o futebol. Se vocês recordarem bem aqui, 95% ou 97% da imprensa dava Atlético de março para o início de 2015, de montado, só perdeu o Tardelli, e o Cruzeiro em desmanche, falar essa palavra desmanche, que eu fiquei pé da vida aqui, eu não gosto dessa palavra. Pode falar desmembramento, agora desmanche não é desmanche, é de carro. O Cruzeiro mexe com jogador de futebol. E agora? 97% da imprensa dizia isso. O Atlético já está pronto, o Atlético só Tardelli, o Cruzeiro. E o Cruzeiro? Desmontou o time, vendeu 4, 5 jogadores. Como é que vai ser agora? O Cruzeiro está caminhando, comendo pelas beiradas com o Marcelo. E vocês aguardem mais. Não dou mais 30 dias para ver o time que vai fazer. Mas olha só, o Atlético ainda não colocou o seu time titular para jogar. Mas faz parte do jogo, filho. Sim, mas quando se fala, se analisa o grupo que está pronto para jogar. Não imaginava, por exemplo, que o melhor lateral do Brasil, que é o Marcos Rocha, não iria jogar, que o Douglas Santos não ia jogar. Isso faz uma diferença tremenda. Que o Prato iria ter problemas, que né? o jogador que veio para suprir a falta do Tardelli, o Prato não ia jogar. Olha, vocês me desculpem, mas Então no isso é início complicado. do ano, logo quando eu estreiei, no início do ano, quando eu voltei das férias, que eu sentei nessa cadeira aqui, eu disse uma coisa muito séria. Eu falei, o time do Atlético não tem banco. Se machucar 1, 2 ou 3 jogadores, vai passar apertado. Não tem elenco, Eu falei né? sentado aqui, não tem, não. Não, elenco até que Tem jogadores, não tem banco. tem jogadores para ser titular, foi o que o Breno Tem falou. 30, tem o time 30 titular, jogadores. você não consegue colocar o time titular para jogar. Sempre tem um ou outro machucando, certo? Beleza, você machuca o Prato. Aí o Carlos não tá jogando, certo? No momento, não sei o que aconteceu entre ele e o Levi, não tá jogando. Entendeu? Vai jogar quem ali? André e Jô. Os dois não jogam, já não jogavam já tinha um tempo já. Marcos Rocha machucou. Aí entra o Patrick. Tá, foi bem no jogo. Eu fiz uma crítica a ele aqui, foi bem. No caso do E Dodô tal. também. Mas o que ele está Desculpa, dizendo... mas não o que ele tem tá elenco, dizendo, não tem O que elenco. ele está dizendo procede. O que ele está dizendo é o correto. Pode ter 30 jogadores no elenco, porque plantel é de cavalo, né? Pode ter... Tô certo? É isso mesmo, né? Pode ter 30 jogadores no elenco. Porém, naquela hora, as caras são praticamente as mesmas.
Ainda vem esses 3 com essa indisciplina danada que eles ressuscitaram, foram salgar carne podre. Me desculpe o termo, mas não podiam ter feito com esses 3 jogadores o que eles fizeram com o Atlético. Eles não respeitaram o Clube Atlético Mineiro, que é forte demais. Mas aí a questão que a gente até conversou na festa de lançamento da nova camisa do Atlético, que é o que fazer com esses 3 jogadores. Bom, aí até eu respeito, porque Você vai perder o investimento que Não, você o Maluf- teve dele e você tem que pelo menos reintegrar para o que ele Maluf possa voltar até- ao mercado. O Maluf, Ara, até que ele tentou colocar os jogadores, mas não conseguiu arrumar time. Foi o caso no Cruzeiro com esse menino agora, Alberto, foi muito rápido. Foi até muito rápido. Agora, já o oposto do outro lado do Cruzeiro. Se você hoje olha no Cruzeiro, com exceção do Dedé que está machucado, você vê os zagueiros que tem o Cruzeiro, se precisar. Agora- olha os laterais que tem. Nós tem que reintegrar, ok, é o investimento. Agora, então você prepara esse jogador para ele estar apto a jogar, porque Perfeito. o André Sem não dúvida. está com a mínima condição Não, Cãibras, disso. né? Durante 2 vezes na partida, ele A parou parte por causa de física, cãibra. a Não, e parte sem correr, né? técnica. E outra coisa, se você trouxe um Cárdenas, se você tem um Carlos, se você pôde dar uma segunda chance para Jô, para Emerson Conceição. Que fizeram pra- muito pior, que né? Dá uma para o Carlos. O Carlos tem o melhor preparo físico do Atlético. Ele taticamente fez um grande alguma coisa tá papel. acontecendo, rapaz. Não, ele teve um problema extra-campo com o Levi. O Levi já chamou a atenção dele, por isso puniu ele, tirando ele Mas do de time titular. extra-campo por extra-campo. Exato. Os outros tiveram pior. Boa! Boa, Yara. É verdade. Bem Então, lembrado, Yarinha, Yara. sensacional, Yarinha. Costela, Sensacional. cadê o câmera nessa? O câmera? Sensacional. Firma essa menina, ela botou Mas até a não, mão mas na eu acho que a cintura. opinião do Breno Ela também queimou é no igual. golpe, ela tá A opinião certa. do Breno é a mesma. A opinião do certo. Breno, inclusive, é a mesma, Perdoou pelo que ele os tava falando 3. aqui. É, oi. Sim, o É, Carlos aí, não deveria. agora sim. Carlos foi muito menor. O E ele tá Carlos não pagando deveria pato. sair desse Não, mas aí tá punindo, não é o cara, tá punindo é o Atlético. Exato. No E momento- tem mais. Eu não entendo, cara. Esse E numa lateral, situação decisiva de Copa Libertadores. esse lateral direito, mas esse cara jogou no Sport, ele chega no Independência, eu acho que dá um branco nele. Pois é. Ele assusta com a torcida do Atlético. Ele é lateral mesmo? Aí agora, Ele agora é tem, lateral e sabe jogar. agora tem um Ah, outro mas problema. não sabia dominar uma bola. Quando eu critiquei ele aqui, falaram, não pode queimar o menino, não pode falar, não sei o quê e tudo, etc. Quanto colocou, Tá aí. jogou pra caramba. Pois Tá é, aí, mas tá aí, eu achei. agora olha a situação. Não achei que ele jogou bem contra o Olha a Colo-Colo, situação que o não Levi achei. tem em mãos agora. Já estão cobrando a entrada do Carlos César para jogar, inclusive no domingo. Nossa Senhora. Porque ele não foi bem no último jogo. Porém, o Carlos César não está inscrito para Libertadores. E por que eles Quem está emprestaram é o Alex? Patrick. Então tem que insistir com o Patrick. Tem que fazer um trabalho psicológico com ele. Tem que fazer um trabalho, talvez, de ter uma cobertura mais E a forte do Avenida lado Lucas dele. Cândido? Né? Mas ele tem que ser o jogador. E por que emprestaram parece que foi pro esporte, o Não, Alex? foi pro Náutico, O Náutico? o Alex. Caramba, o menino Porque fez era- ótimas partidas no Atlético. Mas Jovem. ele também foi marcado pela torcida porque ele Sim. teve péssimas partidas e era um menino novo. Então, com ele, pensou-se a seguinte coisa: vamos emprestar ele como fizeram com o Marcos Dá uma Rocha, oportunidade para ele pra poder ele, pegar é. experiência e voltar. O Patrick, a gente não pode esquecer, ele fez um grande campeonato brasileiro pelo esporte e lá ele é um jogador que a torcida não queria que ele viesse para cá. Ele também não queria voltar. O Levir investiu nele. Não, mas a diferença- Não deu certo. Não estou querendo dizer que não vai dar certo. De repente pode dar. Claro, A Tem que diferença, insistir um pouco a mais. diferença Sim. do Marcos Rocha com esse que foi para lá é o seguinte: o Marcos Rocha foi emprestado para o América. Não, Você joga- antes ele foi para Ponte Preta. Não, Isso. sim, Depois mas- ele foi mas lá para América. Mas lá foi desse tamanhozinho a passada dele. Mas onde que ele jogou mais foi no América. Jogar no futebol aqui do Sul, do Sudeste, é uma coisa. Jogar no Nordeste é outra diferente. É completamente diferente. Prova disso que o Marcos Rocha voltou para o Atlético e foi E do eleito outro 2 lado anos. do campo ali, o Gão, Avenida Lucas Cândido na partida. Onde é que tem essa Não, tem avenida? que declarar em relação a isso. Porque, por exemplo... Onde é que fica isso? Gente, olha só. Você tem ali... o Douglas Santos está machucado, certo? Aí você tem Pedro Botelho machucado. machucado. E aí sobrou Emerson Conceição e Lucas Cândido. Heron Mas, machucado. ó, quando foram buscar esse Pedro Botelho, eles já sabiam do histórico desse jogador. DM. É isso mesmo. Ele já veio lesionado do Atlético Paranaense. E a lesão dele não era uma lesãozinha qualquer. Lembram que ele ficou quanto tempo aí parado? Foi. Ele é um jogador que já veio o histórico dele, o Atlético conhece o histórico dele. Conhece e renovou o contrato dele. Exatamente. Então, isso aí é uma responsabilidade do departamento médico do Atlético, porque eles sabem disso. Eles avalizaram isso. Agora, o Lucas Cândido, concordo com você, Yara, levou bola nas costas e tal, mas ele é o menos culpado da situação. Tá Porque ele é improvisado. volante. Ele tá improvisado. Ele tá improvisado. Ele Quebrando tá galho. quebrando o galho do Levi. O Levi pediu, você joga aqui pra mim. Como é que um menino desse vai falar, não joga e perdeu a oportunidade?
Agora, o Levir tem que pensar no esquema dele e falar, olha, se eu tenho um jogador improvisado aqui, então eu vou fazer uma cobertura mais forte aqui, eu vou me preocupar mais com esse lado. Entra a parte do Mas treinador. aí o adversário foi pro lado dele em cima Claro. dele. E o Levi, quando renovou o contrato com o Atlético, ele renovou o contrato na certeza que teria menos o Tardelli. Aí deu com os burros na água. Começa a perder os laterais, perde jogador de ataque, aí complicou a As vida coisas dele. do futebol. Mas o treinador Levi Coupe já avisou, meu povo, Maxwell não vai estar em campo na partida de domingo. Fala aí, Levi. Levi, quando você chegou no Atlético, você, naquela situação do Tardelli, você sempre falou sobre a questão de jogador é número. Queria especificamente do jogador Michael Suel, os números dele o credenciam a ser titular no Atlético agora ou outros fatores? Não credenciam a ser titular no Atlético, tanto é que ele não vai jogar o próximo jogo. E quem seria o substituto do Michael Suel para essa partida, Levi? Amanhã nós vamos definir essa situação. Eu não Tá vejo- aí, ó, o é, Levi eu não vejo tá a- certo, né? Não, mas pra que isso, Levi? Não precisa desse mistério todo pra substituir um jogador. Se você Não, vai tivesse dar com certo 3 tirar. caras livres de seleção à sua disposição, eu até concordaria. Mas mistério pra quem vai estar no lugar do Maxwell. Do Maxwell, que é um jogador enceradeiro, eu canso de falar isso aqui. Aquilo roda, mas não sai do lugar de jeito nenhum. E quando sai, é voltando. Me faz lembrar o extraordinário Antônio Macharré, que era pro futebol. Dá uns picos, lá pra trás. Ah, Mas sabe o que é para. engraçado? O Lever Coupe, ele depende. O time do Atlético, naquela função em que joga o Michael Suel, sempre teve um jogador que apoiava muito a marcação. E o Michael Suel é o tipo do cara que, infelizmente, ele é muito displicente nessa parte de marcação. Ele é extremamente displicente, sabe? Tipo assim, ele termina a jogada e tá lá na frente e tal, e... Ele não volta, né? Ele não volta. Não volta. Ô, Gão, uma coisa que eu gostei da... Você viu como é que era? Encher o papo. Ô, meu povo, voto em você, que você for candidato, me Vamos fala. candidatar, tá? Ah, síndica, o que você quiser, eu tô com você. Ah, meu povo, A viu? Cipa, daqui da TV Horizonte? Hein? A Cipa. Pode ser. Vai. Ô, gente, quem vai falar agora? Mas o que pegaram no pé desse jogador? O que eu recebi de foto ontem? Do goleiro Vitor com aquele lance. Aquela montagenzinha, O que foi aquilo? Nossa Senhora. Ele foi pra área naquele momento, o que ele foi fazer? Foi o meme mais Aquilo- bombado da Aquilo foi o internet. retrato do desespero e da situação do Atlético. Não tem explicação por que não. Estava desorganizado e como estava a ponto do Vitor querer ir resolver uma Não, mas deu situação. branco no juiz ainda, E ainda rapaz. colocar a mão na bola. Não, realmente. aqui ele deu um soco na bola, fazer o gol, ele esqueceu que ele estava ali tentando fazer. E deu uma bronca no árbitro danado. Mas eu acho que foi mais pra evitar o contra-ataque, não foi Ele não? levou o amarelo. Aham. naquele E o goleiro Vitor, então, gente, falou sobre os erros do Atlético neste início de temporada. Roda aí. Porque quando as coisas vão bem, as vitórias às vezes acaba escondendo algumas coisas. E quando passa por uma situação de 3 derrotas seguidas, às vezes começa a se ventilar, começa a se falar muitas coisas. Então, o ideal é que a gente se feche, se blinde para que não entre desconfiança dentro do nosso trabalho e cada um procure, dentro do seu trabalho, evoluir para ajudar dentro de um processo coletivo. Aí o goleiro Vitor realmente não é um bom início de temporada para o Atlético, que nos jogos treinos, né, Breno? Até chegou a dar uma impressão que o time estava Não, conectado, estava bacana. Sim, o time foi bem, mas aí começou as contusões. O Prato estava se adaptando ao time, ele machuca, né? Você com o esquema mais adaptado, com o Douglas Santos acertando na lateral, o Marcos Rocha. Isso faz muita falta, gente. A diferença é muito grande. Você jogar sem 3 jogadores que são pilares do time, porque hoje a gente sabe a importância dos alas no time hoje. Pô, é fundamental. Você vê como o Mike faz falta pro Cruzeiro hoje, como é difícil. Então, Pelo menos o Luan, como é que tá? Ah, perfeito, já saquei. Captei a sua mensagem. Ele fala do Luan. Ó, o honorável guru. Ó, gente, o Gilberto Silva, né, acionou o Atlético na justiça e fez os seguintes pedidos aí. Ele quer o reconhecimento de sua incapacidade laborativa, declaração aí da nulidade de rescisão de contrato de trabalho, ordenação imediata e reintegração ao clube e determinar que o clube faça comunicação do acidente de trabalho para que o atleta receba os benefícios previdenciários, além de suspender o contrato de trabalho até que o atleta tenha aí condições de voltar aos treinamentos. Tem uma outra série de pedidos aí que ele faz, horas extras, Hora extra, a gratificação da premiação da Copa Copa Libertadores. Libertadores. Tá certo, direito de imagem dele. Direito demais, a premiação, eu não sei, não vou entrar, não sou advogado,
Premiação eu não entendo bem. Premiação já diz tudo. Eu vou te dar um prêmio. Mas se eu não quiser dar também, eu não dou. Não, mas se foi acordado, né? Não. Todo tem que ser pago. Perfeitamente. O que ele, em resumo... Eu vou ser franco pra você, Yara. Eu resumo você pensa. Em resumo, o que a gente tem a dizer que ele quis? Ele alega que ele, né, teve problemas no Atlético, físicos, e aí teve que jogar o Mundial. Foi para o Mundial... Lesionado. Eles fizeram com que ele fosse... mascararam ali, né? Para que ele jogasse o Mundial e ele ficou contundido. O Atlético não renovou com ele porque sabia que em 2014 ele não teria condições, por já saber da contusão dele. Bom, então veja você. Então, para ele, o Atlético agiu de má fé. E eu vou ser franco, não sei se aqui na roda, quem conhece o Gilberto Silva, como eu conheço há mais de 15 anos. Independente dele estar ou não bem financeiramente, ele está procurando os direitos dele. Se ele é rico ou deixa de ser, e se ele acha que ele tem esse direito, eu o conhecendo, eu acho que ele está certo. Breno. Olha, eu comentei isso aqui ontem. Eu acho que isso é uma questão, assim, bem complicada, porque se o jogador ele estava machucado e ele sabia que ele não tinha condição, então ele pode se preservar. O Atlético ele tem um departamento físico que deve ter laudos mostrando se ele tinha ou não condição. O time do Atlético é um time profissional de primeira divisão, de primeiro nível. Mas aí o time né? Então não faz tem o jogador ir para o sacrifício, né? Pede, fala, vamos jogar e tal. E aí o jogador, em 2014, o time já sabe que o jogador não tem condições e não renova. Tá certo, Gão? Olha, o que acontece é o seguinte, ele, enquanto jogador, ele tem direito de buscar todos os direitos trabalhistas que ele acha que ele deve buscar. Essa, pelo menos, se ele acha que ele tem direito a isso tudo, ele tem que ir lá. A outra questão é o seguinte, o Atlético foi notificado, certo? E vai ter o direito também de responder isso tudo aí. Então, o que acontece é assim, ele realmente tem direito a isso tudo? Quem vai ter que determinar isso é a justiça. Eu acho que nisso tudo que acontece aí, nisso tudo que está acontecendo aí, eu acho que, sinceramente, acho que só mesmo a questão do prêmio da Libertadores, certo? E essa condição aí realmente ficou meio estranha, esse negócio de renova, não renova por causa da contusão do atleta. É como, por exemplo, a mulher que está grávida, e aí ela sai de férias e você, de repente, não contrata ela, não manda ela embora durante as férias. E você que está em casa não quer ter contusão, quer estar com a saúde em dia, quer entrar em forma, manter o corpo saudável, mas está cansado aí daquelas academias tradicionais? O Five Train oferece um conceito moderno e eficiente de treinamento físico, com treinos dinâmicos e personalizados, acompanhados de perto por profissionais. Saia da rotina, faça uma visita no centro de treinamento na rua Major Lopes, número 696, ou acesse o site www.train5.com.br. Aquele intervalo rapidinho, já estou voltando.